Olá a todos, obreiros, muito bom dia. Aqui desde o jardim bíblico, no Templo de Salomão, vou agora fazer uma oração por você que se encontra talvez cansado ou com uma dor, um mal-estar, para que você e eu venhamos tirar o máximo de proveito desta meditação da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17 em adiante, onde paramos no domingo passado. Se possível, feche os seus olhos, deixe-me orar. Senhor Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua vontade, que é perfeita, que é agradável, que é santa. E se há alguém, meu Deus, com um mal-estar, uma dor, um cansaço, que agora, através da minha voz, esse mal-estar, essa dor, esse cansaço saia. Pois tudo que fazemos para Ti, o Senhor vê como uma oferta. E o Senhor espera que ofertamos o nosso melhor e não o pior. Então, se há dor, se há cansaço, irritação, preocupação, ansiedade, que a nossa voz queime e arranque todo o mal, e que o Teu servo possa meditar, se concentrar e ouvir a Tua voz, pois queremos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas para isso nós temos que ser a oferta viva, santa e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Dá-nos, ó Espírito Santo, a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus. No versículo 17 ele diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Veja, honrai a todos, seja autoridade eclesiástica da igreja, seja uma autoridade política, governamental. Amai a fraternidade, esse amor tem que ser como de irmãos, de família, com respeito, com consideração. Temei a Deus, o respeito a Deus. Um temor a Deus nos guarda, nos protege. O temor a Deus nos livra da morte, como está escrito. Honrai ao Rei. O Rei aqui é justamente a autoridade máxima de um país. Então veja que nós, servos de Deus, temos que nos perguntar: eu estou honrando a todos? Quer dizer, eu não estou desrespeitando ninguém? Eu estou amando fraternalmente as pessoas, não apenas na igreja, mas também fora da igreja? Eu temo a Deus, eu considero a Deus, eu respeito a Deus, na ausência dos outros e na presença de todos? Eu honro ao Rei? Eu me sujeito às autoridades governamentais que não estão mandando ou me obrigando a fazer nada contrário à fé, à palavra de Deus? Porque enquanto eles não impõem nada contrário aos mandamentos de Deus, nós devemos, sim, obedecer e se sujeitar, honrar ao Rei. No versículo 18 ele fala mais: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores. Respeitem aos seus senhores, aos seus superiores, ao patrão. O patrão respeite ao funcionário, as autoridades públicas, os policiais e todos que prestam serviço e são chamados de senhores. São autoridades. Respeitem, está escrito aí, com temor. Se sujeitem não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, você como eu não estamos excluídos de honrar, se sujeitar aos maus, como está escrito. Devemos fazê-lo, tanto aos bons quanto aos maus, mas que eles vejam em nós um bom exemplo. Tanto os bons quanto os maus vejam em nós o exemplo de fé, o exemplo de vida, o exemplo de caráter e glorifiquem ao nosso Deus. Veja se não é verdade. No versículo 19 ele diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, quando você e eu sofremos agravos, quer dizer, ofensas,
insultos, ameaças, humilhações, injustiças. Mas a gente mantém a nossa consciência limpa, pura diante de Deus, isso é bom. Porque os incrédulos vão ver em mim e em você um exemplo de justiça, um exemplo de cidadania, um exemplo de disciplina, de respeito, de cumpridor dos deveres espirituais e civis. É isso que o Espírito Santo está falando. A gente não deve se sujeitar apenas os que são bons e humanos, mas também os maus, porque isso é agradável a Deus. Versículo 20. Porque ele volta a enfatizar que a glória será essa: se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então, quando a gente sofre por fazer o que é certo, o que é agradável a Deus, e não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós vivemos a fé, assumimos a fé, exercitamos a nossa fé, e isso desagrada aos outros, desagrada aos maus, desagrada aos incrédulos, e a gente sofre, como ele diz aqui, sois esbofeteados. Hoje nós temos sido esbofeteados também, não fisicamente, mas com palavras. As palavras têm sido como um tapa, um murro, literalmente, no nosso rosto, por parte de pessoas desequilibradas, pessoas esquerdistas, centralistas, direitistas, fanáticos, pessoas que levantam a bandeira disso, bandeira daquilo, e não a bandeira do altar, como está escrito na Bíblia, que é a vontade de Deus, e se sujeitam à vontade dos outros, se deixam influenciar facilmente por grupos, por influenciadores, manipuladores, persuasivos, que sabem dar a volta, né, no dom de falar, na sua arte de falar. Muitos politiqueiros têm feito isso e nós temos sofrido as consequências. Mas que a gente sofra por fazer o que é certo, com a consciência limpa e agradável para com Deus. E ele diz mais, porque essa será a nossa glória. Porque se nós sofremos por fazer o que é desonesto ou errado, não há galardão, isso não é agradável a Deus. Mas se sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Se eu estou sofrendo por fazer o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, ainda que doa em mim, doa em nós, mas isso agrada a Deus. E no versículo 21 ele diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Jesus, ele veio e deixou o exemplo de que sofreu injustiças, mas se guardou, não se corrompeu. E o mesmo você e eu temos que fazer. Sigamos as suas pisadas. Diga, por favor, repita: sigamos as pisadas do Senhor Jesus. Foi para isso que ele nos chamou, está aí, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Então hoje nós temos que padecer por Cristo. No versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não pode haver engano na boca do servo de Deus, não pode haver mentira, não pode haver sim, não, não, sim. Se for sim, é sim, sim, e se é não, não. Está aqui. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, quando você e eu sejamos injuriados, injustiçados, ameaçados, que a gente não revide, que a gente não pague o mal com o mal, mas que a gente pague o mal com o bem, guardando o silêncio e esperando o julgamento de Deus, que sabe de todas as coisas.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que lindo, né? Veja, o preço que Jesus pagou, levando sobre si, sobre a cruz, sobre o seu corpo os nossos pecados, para que você e eu fôssemos livres, para que você e eu vivêssemos na justiça e para que fôssemos curados por meio das suas chagas. Porque ereis como ovelhas desgarradas, nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora, voltado ao pastor e bispo das vossas almas, mas agora tendes voltado, ao vosso pastor e bispo das vossas almas. Nós nos voltamos para ele e ele nos perdoou, ele nos transformou, nos deu o seu Espírito e hoje nós podemos servi-lo, hoje nós podemos glorificá-lo. Pois éramos ovelhas desgarradas, mas agora nos voltamos para ele. Se você, obreiro, colaborador, nessa manhã de domingo, aí na reunião dos servos, você vê que há algo que lhe acusa, volte-se para Deus, assuma, confesse, abandone esse pecado. Se você está sofrendo uma injustiça, um agravo, se você está sofrendo algo na obra ou em casa ou na sociedade que tenta tirar a sua paz, não permita que nada nem ninguém venha condenar a sua consciência diante de Deus, mas que você esteja em paz, fazendo o que é certo, fazendo a vontade de Deus. Respire profundo. Graças a Deus. Vamos colocar em prática o que Deus nos tem revelado, que sejamos usados por Ele como nunca antes. Preparem-se porque nós vamos, neste jejum de Daniel, sermos usados por Deus poderosamente, grandiosamente, para ganharmos almas. Mas claro, sempre priorizando a nossa. Nos veremos na iurde ou nas nuvens. Até lá!